a domesticação de plantas e animais. Aqui, dentro dessa aqui, ó, vamos olhar aqui. Aula 20, a domesticação de plantas e animais. Dentro disso, ó, o local exato onde a prática da agricultura se iniciou provavelmente nunca será conhecido. Os registros mais antigos do cultivo de terra foram encontrados na Mesopotâmia, no norte da África, na Ásia Menor, datados aproximadamente há 8.000 anos. Os primeiros vegetais cultivados foi o trigo, um dos primeiros, né? Então temos o trigo. E na onde que foi? Qual região? Essa região chamada de crescente fértil. O arroz, o paniço na China e na América o milho. Então, ó, em cada lugar do mundo teve um alimento. Então, vamos ver de novo, ó. O trigo na crescente fértil, o arroz e o painço na China e na América o milho. E olha para vocês verem o tanto que é diferente. Depois a gente pode olhar no mapa o quão longe são esses lugares e hoje esses três alimentos, desses alimentos fazem parte da nossa alimentação. O painço menos, mas ó, o trigo a gente se alimenta de trigo. Ele é lá da região do crescente fértil, que a gente vai ver na onde fica essa região. O arroz era da China e o milho da nossa região da América. E hoje todos esses alimentos fazem parte. Isso também faz parte da revolução agrícola. Por quê? Antigamente os alimentos ele era igual aos animais. Eles eram típicos de uma certa localidade, eles só nasciam. E hoje, com a tecnologia, a gente consegue fazer o alimento ele crescer e ele se produzir em qualquer lugar. Um exemplo disso é a soja transgênica. Por meio dessa revolução que a gente está chamando de revolução, essa soja transgênica ela consegue ser produzida em qualquer lugar do mundo, principalmente no Brasil, na onde em vários climas, em várias regiões, em vários solos diferentes, consegue se produzir solos. Os primeiros animais a serem domesticados foram as cabras e as ovelhas, no Oriente Médio. Inicialmente aproveitava-se a carne desses animais. Mais tarde, por volta de 3.500 a.C., então quase 5.000 anos atrás, os grupos humanos passaram a usar a lã para confeccionar roupas e leite e produzir queijo. Então, olha, com a domesticação de animais, eles aumentaram a qualidade de vida deles que já existia. Então, peraí, professor, eu não estou entendendo. Então, peraí, a gente acabou de ver aqui uma revolução agrícola. Mas e o que isso tem a ver com a domesticação de animais e de plantas? Olha para vocês, imagina que antes eles tinham que sair, caçar o alimento, o bicho, e coletar. Agora não. Então agora, ó, eles pegaram, eles tinham um alimento, então agora eles já têm uma roupa, já tem uma lã para confeccionar roupa. Eles têm o leite e o queijo, tem os outros derivados, e isso facilita a vida. Como porcos, bois e galinhas. O pastoreio torna-se assim uma atividade complementar à agricultura, como essa mudou a vida dos homens pré-históricos. O cultivo de plantas e a criação de animais permitiram que os grupos humanos fixassem gradativamente no lugar, adotando um modo de vida sedentário. Então, o que que isso significa? Vamos entender o que que isso significa. Eles, então, antes eram nômades. Eles tinham que andar de uma região para outra, de um lugar para outro. Agora, eles podem ficar no mesmo lugar porque não tem necessidade de andar. Aqui, pessoal, essa na Idade Antiga, que o surgimento de grandes civilizações, a gente chama essa região aqui, ó, de crescente fértil. Por que crescente fértil? Olha para vocês verem que faz uma forma de uma lua crescente. Todo mundo consegue acompanhar aqui na onde eu estou falando? E pega boa Sim, parte desses países. Olha para vocês verem aqui, ó. sim. Pega desde o Egito até a Mesopotâmia. Olha aqui na onde que é o Egito, no Trópico de Câncer, cortando o Trópico de Câncer aqui. Ó, o Mar Vermelho. Ó,
E por que que é uma crescente fértil? Porque ela corta alguns rios, alguns lagos, alguns mares e tem uma fertilidade no meio do que a gente hoje tem esse deserto. Então, ó, tem aqui, ó, o Rio Nilo no Egito e temos o Rio Tigre e o Rio Eufrates desaguando aqui no Golfo Pérsico. Mais para frente a gente vai ver que essa região aqui hoje é o Oriente Médio. Então, não, peraí, professores, qual país que estão aqui dentro? Ó, temos o Egito, temos uma parte da Etiópia aqui, temos Israel, a Síria, temos o Irã, o Iraque, temos Emirados Árabes Unidos aqui para baixo, aqui, ó, dessa aqui, e temos outros países aqui. Eu estou falando só os principais que pegam aqui essa região. Pega a parte da Turquia que a gente já acabou de ver. E por que é muito importante essa região do crescente fértil? Porque quando eles começam a se tornarem sedentários, o que é sedentários? A gente estudou isso algumas aulas atrás. Sedentários é quando eles deixam de ser nômades, como eles começam a ter moradias fixas em lugares fixos. Eles vão adotando essa vida sedentária ao lado desses rios, desses grandes centros que têm a possibilidade de formando as primeiras cidades. Então, ainda eles viviam em aldeias. Vamos continuar aqui a lei, para a gente entender esse processo de sedentarização. No entanto, o processo de sedentarização dos grupos humanos não dependeu apenas do cultivo de plantas e animais, entendeu? Então, vamos ler aqui, ó. Vou até grifar que é bem importante. Ó. Os caçadores e coletores de algumas áreas produtivas, inclusive a costa noroeste do Pacífico, tornaram-se sedentários, mas nunca produziram alimentos. Outros caçadores e coletores da Palestina, da costa do Peru e do Japão tornaram-se sedentários e só passaram a produzir alimentos bem mais tarde. Trocavam de acampamento de acordo com as estações. Espera aí, professor, o que isso significa? Então, tem alguns grupos diferentes de outros grupos. O que o Gerard Diamante está falando aqui? Ele está falando que alguns grupos, mesmo eles se tornando caçadores e coletores, eles se sedentarizaram. Como que era a vida deles? Então vamos colocar as nossas cidades vizinhas aqui, ó. Poços, Botelhos, vamos colocar Palmeiral, Cabo Verde e Divisa Nova. Vamos colocar essas cidades. Eles viviam um pouco de tempo em Poços, sedentarizados. Acabou essa parte aqui, eles tinham já um local preparado para eles esperando em Botelhos. Aí eles iam ficando em Botelhos e ali eles aproveitavam a caça e da coleta. Depois de um tempo, eles iam também para Palmeiral, depois eles iam para Cabo Verde e assim eles faziam um ciclo. Diferente que também tinha outros grupos que era ao contrário. O que era? Eles só ficavam aqui, ó, eu vou me localizar aqui em Botelhos, porque agora eu consigo domesticar essas cabras, essas galinhas, eu sei agora cultivar essa planta e eu vou ficar aqui. Mas só que isso são, se vocês olharem nesse pequeno texto, isso muda de lugar para lugar. Então, olha, no noroeste, na Palestina, na costa do Peru e no Japão. São 3 lugares diferentes do globo. Então, cada lugar tem sua especificidade de maneira diferente de ter tanto o processo de sedentarização, tanto o processo de revolução agrícola e também de caça e coleta. Alguém tem alguma dúvida? Está todo mundo entendendo o que eu estou explicando? Sim. Sim. Tá? Então, Sim. esse processo de caça e de que cada lugar tem tribo que só os homens caçam. Vai ter tribos que os homens, poucas, que os homens ficam e quem caça é a mulher. Então, tudo isso a gente pode ver e observar que são maneiras diferentes de lidar com a natureza que varia de lugar para lugar. O que a gente tem que Ô, tio, decorar, não. Oi.
os homens, a maioria dos homens sai para caçar e também as mulheres ficam com os filhos, né? Isso, e as mulheres ficam com as crianças. Então, os homens ficam responsáveis pela caça e parte, e as mulheres, algumas partes pela coleta. E assim começa o que a gente vai chamar de divisão do trabalho. O que é legal vocês entenderem agora é essa região aqui, que é a região que a gente vai adentrar para a gente falar por bastante tempo, que é essa região aqui chamada Mesopotâmia, do Crescente Fértil. Vamos entender aqui, ó, como que foi esse esse processo de sedentarização. A sedentarização não foi uma mudança brusca, nem ocorreu em todas as comunidades ao mesmo tempo. Foi um processo, que a gente tem que entender? Lento, longo e desigual. As comunidades agrícolas, as comunidades agrícolas precisaram migrar muitas vezes, fugindo da seca e de inundações, em busca de terras férteis e de fontes de águas, elementos essenciais para a prática da agricultura. Tem algum candidato aí para ler esse segundo parágrafo, se tiver com a apostila? Senão só eu fico lendo. Peraí, tio, calma aí que eu me perdi. Quer que eu leia, tio? Segundo parágrafo. Quer que eu leio? Pode ler, por favor. Enquanto não dominaram as técnicas de domesticação de animais, as plantas. As sociedades humanas dependiam da natureza para realizar suas atividades cotidianas e garantir sua sobrevivência. Os homens pré-históricos expressavam medo e respeito diante dos fenômenos naturais, que não conseguiam explicar, como o vento, as tempestades e até mesmo o movimento aparente do Sol e das estrelas, e as fases da Lua. É possível que a grande dependência desses homens tinham em relação à natureza para realizar suas atividades cotidianas tenha estimulado a criação de cultos mágicos e religiosos para garantir boas colheitas e a fertilidade dos animais. Alguém quer ler esse último parágrafo? Tio, posso ler? Pode. Quando desenvolveram o conhecimento eficiente para assegurar a produção de alimentos, as sociedades humanas explicaram as chances de sobrevivência e a ficção à terra. Como isso, os homens do Neolítico criou novas maneiras de utilizar os recursos naturais disponíveis. Eles aperfeiçoou as técnicas de confecção de instrumentos agrícolas, barcos, jangadas e armas, e aprendeu a fabricar tecidos e objetos de cerâmica. Isso, muito bem para os que leram. Então, pessoal, ó, o que a gente tem que entender desse processo de sedentarização aqui? A gente está falando do período neolítico ainda. Ó, o que isso significa? Peraí, professor, não está claro para mim o que isso tem a ver. Mas eu explico. Pessoal, sempre quando vocês lembrar de processos históricos, a gente tem que entender que ele é quase sempre, ou na maioria das vezes, ele é lento, ele é longo e ele é desigual. Alguns poucos processos são rápidos, entendeu? E dinâmicos. Vou dar um exemplo de um processo que foi rápido e dinâmico. O processo do Holocausto nazista de judeus. A gente não vai aprofundar nesse assunto. Mas o Holocausto ele foi só durante a Segunda Guerra Mundial.
Entendeu? Então ele foi um período curto. Agora, esse processo de sedentarização, igual a gente fala aqui, ó, não foi de forma brusca. Ele foi lento, longo e desigual. Por que que isso tem que entrar na cabecinha de vocês? Porque hoje a gente vive num tempo onde tudo é muito rápido e muito dinâmico. E naquela época não era assim. Então demorou, algumas coisas demorou milhares de anos para eles começarem a entender. Então fala assim, ó, enquanto eles dominavam a técnica de domesticação, não dominaram técnicas, eles dependiam da natureza, que é o primeiro parágrafo aqui que está grifado. Peraí, como assim, professor? Eles dependiam da natureza para realizar atividades cotidianas. E eles não tinham uma explicação. Hoje todos nós, vocês já sabem que a chuva, como que é o processo da chuva. Que a chuva cai, ela molha a terra, depois evapora a água, depois que é um ciclo da água. Naquela época eles não tinham. E como que eles vão explicar tudo isso? Eles não sabiam o movimento do Sol, em alguns casos, ou as fases da luz. Então tem as criações de mitos em algumas regiões. Como assim, professor? Ah, se caísse um trovão, era aquele deus do trovão que estava zangado. Se fizesse, se tivesse acontecendo qualquer tipo de atividade, se tivesse uma cheia, peraí, aquilo ali, aquele deus da cheia, ou a fase da lua. Por que que é importante entender as fases da lua? Para entender qual fase que é o ideal para você plantar ou para você fazer uma colheita. Tudo isso influencia e muito na maneira que esses grupos vão de fato se organizar e também evoluir dessa forma. Tio, Então, oi. o meu padrinho meu e do meu irmão, que são irmãos, os padrinhos nossos, eles mexem com essas coisas de plantação, acho que eles entendem tudo, esse negócio das luas, época de colher, época de não sei o que, sabe? Eu acho que eles entendem tudo. Eles... Tem que entender. Por que que a pessoa tem que entender e tem que ter esse conhecimento? Porque isso, hoje, as pessoas têm um entendimento que a gente chama de ciência. O que que é a ciência? Ele sabe exatamente. A ciência, ela é uma ciência exata. Ela é uma forma exata de fazer as coisas. Então, peraí. Como assim, professor? Quando eles vão preparar algum adubo, algum fertilizante, tem que ser o engenheiro agrônomo, ele tem um total controle daquilo ali, daquele processo de como vai dar. Diferente dessa época aqui, ó. Eles criaram cultos mágicos e religiosos para garantir boas colheitas e a fertilidade dos animais e das pessoas, dos animais, mas também das pessoas. Como assim, professor? Porque eles começaram tem a parte religiosa que conta muito. Então, eles passaram a ter uma religião para pedir para aquela religião, através dos cultos, para pedir boas colheitas e fertilidades. Hoje, uma pessoa ela não precisa necessariamente ter uma religião para ela ter uma boa colheita e uma fertilidade de animais. Por quê? Porque ela tem a ciência que possibilita a ela o conhecimento e uma maneira mais eficiente de fazer essas coisas. Então, continuando o texto aqui, ó, quando desenvolver os conhecimentos eficientes para assegurar a produção de alimentos, as sociedades humanas ampliaram as chances de sobrevivência e de fixação na Terra. Com isso, o homem neolítico criou novas maneiras de utilizar os recursos naturais. Entendeu? Então, o que que a ciência, o que que o conhecimento, o que que a sabedoria aperfeiçoou? Confecção de instrumentos agrícolas, barcos, jangadas, armas, além de fabricar tecidos e objetos de cerâmica. Tudo isso facilita a vida deles. Então, antes, agora com barcos e jangadas, eles têm o domínio e a sabedoria de como eles se movimentam e se organizam sobre as águas. As armas é o que a gente leu lá em cima, que é quando, na Revolução Neolítica, eles começam a fabricar enxadas e recipientes para armazenar grãos, fazer lanças, arcos e flechas. Então, pessoal, para a gente entender o que é essa Revolução Neolítica, olha para vocês ver o quanto que em milhares de anos, num processo lento, longo e desigual, a sociedade muda e se aperfeiçoa a ponto daqueles homens que eram pré-históricos, não sabiam ler
nem escrever até determinado momento. Agora, eles estão organizando a sociedade, eles estão sedentários, eles já têm instrumentos agrícolas, barcos, jangadas, armas, além de fabricar roupas e objetos de cerâmica. Por que é importante o objeto de cerâmica? Para armazenar aqueles grãos que sobram, para, às vezes, para o próprio fato de armazenar água, de fazer a gente chama de moringa, né? Aqui na nossa região, de fazer a gente, ou talha, ou tem a cabaça que os índios brasileiros usam, mas só de fazer um objeto de o grão já significa que já tem uma forma de organização de sociedade, organização interna dentro do grupo. Então, pessoal, alguém tem alguma dúvida? Não, Nenhuma? não. Não. Então é isso. Eu vou encerrando então a aula, se ninguém tem dúvida.